Olá, meu nome é Roseli Calil, sou médica neonatologista da divisão de neonatologia do CAISM, aqui da Unicamp, e dentro, então, do curso de neuroproteção no recém-nascido pré-termo, estarei abordando com vocês o tema comunicação efetiva como estratégia de neuroproteção. Isso aqui é o nosso objetivo, né, em termos de abordagem de tópicos com vocês, falar um pouco do motivo pelo qual estaremos falando da importância da comunicação para a neuroproteção, alguns conceitos relacionados à comunicação, as estratégias para a comunicação efetiva e, por fim, falar um pouquinho sobre a comunicação para o engajamento dos pais no cuidado do recém-nascido. Quero dizer, inicialmente, que o recém-nascido, assim como todos vocês sabem, ele sai de um ambiente de conforto intraútero para um ambiente muito diferente após o nascimento. Os ruídos, a luminosidade, os procedimentos dolorosos, eles oferecem um estresse adicional que pode impactar nos resultados futuros em termos de neurodesenvolvimento. Promover uma assistência segura em um ambiente que proporcione tranquilidade e bem-estar é uma necessidade e, ao mesmo tempo, um grande desafio na organização dos serviços de saúde. Eventos adversos decorrentes de falhas na assistência podem promover alterações cerebrais que impactam no neurodesenvolvimento do recém-nascido. Falhas de comunicação constituem-se em uma das principais causas de eventos adversos decorrentes do erro humano. A comunicação efetiva entre as equipes assistenciais, assim como a comunicação efetiva dos profissionais da saúde com os pais ou cuidadores, é de fundamental importância para a oferta desse cuidado seguro. E o que buscamos com isso, né? Mais do que sobreviver, nós queremos cada vez mais que os nossos recém-nascidos, que os nossos prematuros sobrevivam com qualidade de vida e com o mínimo de danos possíveis. Lembrar que esse cérebro em desenvolvimento, ele está sujeito a ser seriamente comprometido quando algo não vai bem do ponto de vista assistencial e que intercorrências e danos cerebrais podem, então, vir a trazer danos irreversíveis e irreparáveis para essas crianças. Então, nós, como profissionais de saúde, pensando sobre isso, a gente quer cada vez mais trabalhar com qualidade na assistência prestada e evitando dessa forma possíveis danos. Dentro do cenário mundial, a gente tem alguns estudos que mostram a questão dos registros hospitalares relacionados a eventos adversos em serviços de saúde. Esse aqui é um dado norte-americano que mostra, né, que 59% dos eventos adversos identificados, né, um total de 3.719 registros de alta hospitalar em hospital pediátrico, eram eventos potencialmente evitáveis. E dentro desses eventos analisados, 78% eram eventos preveníveis e que ocorreram em crianças menores de 1 ano. E, portanto, recém-nascidos são crianças que precisam muito bem ser observadas, porque o risco de danos decorrentes desses eventos é muito grande. Do ponto de vista de cenário nacional, nós temos também alguns estudos publicados, e esse que vocês estão aqui observando em tela, né, do Anuário Assistencial de 2018, ele mostra que aproximadamente 30% a 36% dos óbitos foram determinados por eventos adversos graves e eventos esses que podem ser, então, potencialmente prevenidos. E que os recém-nascidos prematuros e os idosos maiores de 65 anos foram as populações com maior prevalência desses eventos adversos. Então, é sobre essa necessidade de melhoria de práticas para a prevenção de danos que a gente está tratando aqui com vocês. Lembrar, em termos de metas internacionais para a segurança do paciente,
que a identificação dos pacientes corretamente é um passo inicial, e para a gente que trabalha em unidade neonatal, essa identificação ela é fundamental, desde a sala de parto até a alta hospitalar, para evitar erros decorrentes de identificação errada de exames laboratoriais, ou de prescrição, ou de exames de imagem, porque tudo isso pode comprometer o desfecho dessa criança. Melhorar a efetividade da comunicação entre profissionais da saúde na assistência é uma meta importantíssima, né? A meta 2, e é sobre ela que a gente vai falar mais nesse nosso encontro. Melhorar a segurança das medicações de alta vigilância também é fundamental, pensando em redução de danos ao recém-nascido, assegurar cirurgias seguras, reduzir o risco de infecções e reduzir os riscos de lesões aos pacientes decorrentes de quedas, e que, infelizmente, né, os nossos bebês não estão totalmente protegidos e quedas, eventualmente, apesar de ser mais raras, elas podem vir a acontecer, inclusive, em unidades neonatais. O que sabemos, então, né, dessa meta internacional 2, que é melhorar a efetividade da comunicação entre profissionais da assistência? Sabemos que os erros de comunicação entre profissionais da saúde, entre profissionais da saúde e pacientes ou acompanhantes, podem causar danos aos pacientes. Que uma comunicação ineficaz, ela contribui para distorcer a mensagem de modo a torná-la incompleta ou ampliada. Afinal, por que a comunicação eficaz faz tanta diferença dentro do ambiente hospitalar? Que se a gente for pensar e se a gente for participar da análise dos eventos graves em nossas instituições, chegaremos à conclusão que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a causa raiz desses eventos é decorrente de falhas de comunicação. E dentro desse contexto, então, lembrar, né, que a comunicação ela pode ser classificada, né? Podemos ter vários tipos de classificação, trazemos um aqui como exemplo: a comunicação horizontal, que pode acontecer em reuniões, na interação entre grupos; a comunicação vertical, que tem a ver com as políticas, com as normas, com os procedimentos, com os relatórios realizados; a comunicação verbal, que é o uso da palavra, por exemplo, na linguagem oral ou escrita, e ela tem que ter clareza para ser compreendida; e por que não dizer da comunicação não verbal, que nós, profissionais que atuamos em unidades neonatais, precisamos compreender a comunicação dos nossos recém-nascidos, que às vezes, e muitas vezes, ocorre através dos gestos, de sinais, de sons, de um franzimento de testa, de um sinal de dor, e para isso nós temos que estar atentos para poder agir. Com relação ao impacto das falhas de comunicação no cuidado com o paciente, eu gostaria de ressaltar alguns exemplos dentro do contexto neonatal, dentro do nosso cotidiano, que muitos de vocês possivelmente devem ter passado por situações em algum momento. Um deles é o não registro da medicação aprazada pela equipe de enfermagem, levando à administração duplicada de uma droga. O não registro da tração de um tubo traqueal que estava baixo no raio-x de controle, e a não comunicação desta informação na passagem do plantão pode levar a erros do tipo tração novamente, e dessa forma favorecendo uma extubação não programada. O registro incorreto de valores, unidades ou outras informações laboratoriais, levando à alteração da conduta médica e triagem, muitas vezes desnecessárias, de um recém-nascido. A prescrição incorreta, a não realização da passagem de plantão entre os profissionais, a passagem de plantão incompleta, não instrumentalizada. Todos esses exemplos podem fazer parte do cotidiano
de uma unidade neonatal, especialmente se não tivermos uma cultura de segurança bem estabelecida. A desatenção dos profissionais frente à sobrecarga de trabalho e distrações decorrentes, muitas vezes, do uso de celulares, de redes sociais, ou outras preocupações não relacionadas propriamente à assistência, podem favorecer essas falhas de comunicação, quer seja comunicação escrita ou comunicação verbal. A definição e classificação da comunicação, ela também compreende a comunicação informal, que é a transmissão de informações entre duas pessoas, em grupos ou por ocasião até mesmo de confraternizações. Ela não obedece níveis hierárquicos. Todo mundo pode falar sem uma ordem pré-definida nessa situação. A comunicação formal, ela tem como pressuposto a transmissão formal de informações de modo hierárquico, por meio de vias formalizadas, como um ofício ou ainda uma comunicação em discursos e eventos. Mas também no nosso cotidiano, nós poderemos usar algumas ferramentas que trazem algum grau de formalidade para a transmissão das nossas informações, e a gente vai falar um pouquinho adiante sobre isso. Para que serve, então, a comunicação, né? Ela serve para nos relacionarmos uns com os outros, serve para educar e orientar, informar, persuadir, estabelecer um diálogo de qualidade, trocar ideias, melhorar a segurança, e o pressuposto da comunicação é que existe um emissor, codifica, e tem alguém que é o receptor que decodifica aquela mensagem. Comunicar não significa simplesmente falar. O emissor ele tem que ter a preocupação de que o receptor esteja compreendendo aquilo que ele está tentando passar em termos de informação. Quando isso não acontece, nós podemos ter quebras deste circuito, levando a ruídos de comunicação, e que esses ruídos, por sua vez, podem causar dano em termos de entendimento, e no caso da realidade da unidade neonatal, ruídos de comunicação podem causar danos ao paciente se houver uma quebra de entendimento para a continuidade desse cuidado. Pensando, então, em comunicação efetiva, qual o caminho? Somente será efetivada a comunicação se o receptor, então, decodificar a mensagem transmitida por esse emissor, a qual será interpretada de forma subjetiva. A comunicação, ela significa criar uma experiência no ouvinte e obter a sua resposta. O indivíduo que recebe a informação e interpreta segundo a sua representação de valores, crenças e percepções, não necessariamente pode efetivar aquilo que se pretende inicialmente. Então, esse é o desafio. Temos alguns conceitos como a escada de interferências. As pessoas têm predisposição a tirar conclusões precipitadas acerca da conduta dos demais. E esse é o grande risco quando se fala em comunicação. Esse conceito, né, foi descrito em 1990 por esse autor, né, que é o Chris Argyris, e devido a uma leitura parcial, então, dos dados da experiência e uma interpretação enviesada desses dados em função de preconceitos ou crenças, nós podemos vir a ter falhas nessa comunicação. Então, aqui dentro desse conceito de falhas, né, ele fala, eu seleciono dados a partir de um conjunto de dados observáveis, eu adiciono um significado aos dados observáveis, crio pressupostos aos dados observáveis, tiro conclusões a partir dos pressupostos, eu adoto crenças, tomo ações, eu obtenho resultados que criam mais dados observáveis, e isso é um ciclo, né? E o que se sabe, né, e o que os estudiosos do assunto comunicação falam sobre isso, é que muitas vezes, quando alguém está nos
passando alguma informação ou tentando se comunicar, grande parte das vezes a gente, ao invés de prestar atenção naquilo que está sendo dito, a gente já está pensando o que vai responder para aquele indivíduo. E isso pode causar ruídos e uma comunicação, portanto, inefetiva. A escada de interferências, então, né, descritas por esse autor, ele observou que as pessoas têm uma tendência de subir essa escada de inferência muito rápido. Isso é um risco, pois as decisões e ações podem ser tomadas por meio de observações, interpretações e juízos inválidos. Podemos identificar, portanto, que algumas barreiras para a comunicação que podem afetar a segurança do paciente estão dentro desse contexto, né? Ideias pré-concebidas ou preconceito, sentimentos, valores e crenças, condições físicas e do ambiente, ausência de registros, credibilidade da fonte e o clima organizacional. Às vezes, alguém da nossa equipe, que é considerado alguém muito observador, mas que, às vezes, pelo seu colega, é considerado alguém que traz só problemas, mas, na verdade, às vezes ele traz problemas porque ele é um bom observador. Se esse indivíduo, né, nesse ambiente que está carregado desses preconceitos, não for ouvido, às vezes o paciente pode vir a ter danos, porque esse indivíduo, às vezes, passa a não ser ouvido por sua equipe, e muitas vezes ele poderia fazer esta diferença. Então, a gente tem que ficar muito atento e pensar como é que está o clima organizacional. Para alertar sobre alguma piora do recém-nascido, não existe nível hierárquico. Muitas vezes, a equipe de enfermagem, o técnico de enfermagem que está ali mais tempo do que nós, médicos, que olhamos, às vezes, o paciente mais em flashes, porque estamos vendo muitos pacientes ao mesmo tempo, talvez a não observação dos apontamentos de um técnico pode ser algo que vai levar ao dano cerebral desse recém-nascido, uma vez que aquele alerta possivelmente era fundamental para uma mudança de conduta. Então, a gente tem que estar muito atento para essas questões. A comunicação efetiva dos profissionais de saúde. Pensando nos elementos da comunicação, quais as qualidades, então, de um profissional que se comunica bem? Considerando a complexidade do tema, nós destacamos duas qualidades principais no indivíduo que tem um bom perfil de comunicação. Ele tem uma reatividade controlada, que é a capacidade de responder ao outro a partir de um ritmo condizente ao ritmo do outro, e uma assertividade também estabelecida, que é atuar com clareza, escutativa, com decisão, sem ser rude. Então, muitas vezes, no momento de estresse, na terapia intensiva, às vezes aquela liderança, ela vai e fala de uma forma firme e que, se não for bem compreendida, pode ser interpretada como um indivíduo agressivo, né? E que ele não é muito bem aceito dentro daquele contexto. Então, treinamento, treinamento, treinamento. Não é fácil, especialmente nos momentos de estresse, a gente não ser reativo e ter uma boa assertividade, né? Então, a reatividade controlada, e aí entra a comunicação não verbal, né? Às vezes, nosso olhar de reprovação inibe aquele indivíduo que vinha trazer, eventualmente, uma informação muito relevante para aquele contexto. E, às vezes, a gente, inibindo aquele indivíduo, a informação não chega para aquele que precisa tomar decisão. Então, a gente tem que estar muito atento para isso. E falando agora, né, falamos um pouco da parte teórica desses conceitos, vamos falar do nosso cotidiano, né? Como é que a gente bota em prática e onde que a comunicação muda tudo na nossa rotina da unidade neonatal e da sala de parto, né? Afinal de contas,
ao nascimento que a gente já precisa se preocupar com a neuroproteção, né? Alguns poderiam falar, não, é até antes do nascimento, isso é verdade. A comunicação efetiva para o planejamento de um nascimento com a nossa equipe da obstetrícia, ela vai ser fundamental. Então, na verdade, a comunicação efetiva dentro do contexto parto e nascimento, ela começa até antes do nascimento, no preparo para o nascimento dessa criança e, com relação ao prematuro, os cuidados precisam ser muito bem estabelecidos. Então, pensando em comunicação efetiva e cultura de segurança, o atendimento em sala de parto, ele coloca à prova vários princípios da segurança do paciente. Essa comunicação efetiva, que aqui dissemos, né, que ela tem que ser entre a equipe e entre os profissionais da mesma equipe, né? Então, entre as equipes, melhor dizendo, faltou um S aí nessa apresentação, né? Entre as equipes, eu tenho uma que tem, enquanto neonatologista, uma boa comunicação com a equipe da obstetrícia, da anestesiologia, e tenho que ter uma boa comunicação entre os meus pares para que tudo ocorra bem. Adesão à higienização das mãos e precauções padrão e especiais. Dentro do contexto da comunicação, nós podemos sim e devemos sinalizar ao nosso colega, obviamente de uma maneira segura e respeitosa, que ele esqueceu de higienizar as mãos. E isso vai prejudicar o meu bebê. Então, mesmo que ele sobreviva, se ele tiver uma infecção por resposta inflamatória, pode também levar a um dano cerebral. Então, comunicar de forma delicada ou lembrar o meu colega de uma forma discreta que ele esqueceu de higienizar as mãos, para que ele não toque no bebê, isso é muito importante e é papel de todos nós. A identificação do recém-nascido, e daí, com dupla checagem, nessa hora, a participação do pai ou acompanhante para checar os dados é muito importante, e aí, de novo, então, entra a comunicação, né? Os cuidados com a pele do recém-nascido, o controle de temperatura, os cuidados relacionados a medicamentos, vacina, a prevenção de quedas, seguir as normas de reanimação neonatal, e dentro das normas de reanimação e do transporte neonatal seguro, lembrar que o planejamento para a reanimação é um bom exemplo dentro do nosso cotidiano, que precisamos estar atentos para uma comunicação efetiva, e o transporte seguro, né, para o alojamento, para a UTI ou para a UCI. Então, tudo isso é contexto de sala de parto. Então, a gente precisa estar preparado para todas essas questões, tá? E aqui, pensando na recepção em sala de parto, lembrar, então, da importância de checar todos os equipamentos, combinar a recepção, e daí, de novo, né, as questões relacionadas à comunicação para esse planejamento. Para que esse planejamento ocorra, eu preciso ser comunicado, enquanto equipe de neonatologia, pela obstetrícia, que vai ser feita interrupção de um parto e o bebê é prematuro. Então, nós precisamos, para ter todo esse planejamento, essa boa comunicação em tempo correto, né? Não menos importante é permitir a presença do pai acompanhante desde a sala de parto, promovendo o engajamento dessa família para a promoção e continuidade do cuidado com esse recém-nascido na alta hospitalar. Um pai que acredita na equipe, que confia na equipe que está cuidando do seu bebê, com certeza ele vai ser também uma importante barreira na redução de danos, até mesmo dentro da unidade neonatal, desde que a gente aceite as sinalizações de um pai ou de uma mãe dentro da nossa unidade. Dentro do contexto do nascimento, né, a gente precisa lembrar sobre as questões de comunicação efetiva e, como exemplo, utilizar os conceitos de feed-forward e feedback. O feed-forward nada mais é do que combinar o futuro, como será a reanimação, dividir os papéis de cada membro da equipe, checar os equipamentos. Isso é o planejamento para a recepção dessas crianças em termos de procedimentos para o recebimento da criança.
o feedback ao término da recepção de um recém-nascido, reunir a equipe que participou e rever de forma construtiva o que deu certo e o que podemos fazer melhor para um próximo bebê que irá nascer. E a transição do cuidado, né, que é passar as informações para quem dará continuidade do cuidado com esse recém-nascido. Todas essas situações, para que elas ocorram de forma adequada, nós precisamos partir do pressuposto de uma comunicação efetiva. E daí esse bebê nasce, ele vai para a unidade neonatal, e nós temos aqui todas as preocupações iniciais, que é manter o bebê na primeira semana de vida, num ambiente com com uma umidade adequada dessa incubadora, com ruído diminuído, isso não só na primeira semana de vida, daí é desde o nascimento até a sua alta, isso é muito importante, pensando em neuroproteção, diminuição da luminosidade, controle de temperatura, atenção individualizada visando esses aspectos importantíssimos da neuroproteção. E para isso a gente tem que ter o quê? Uma equipe muito integrada e que entenda os propósitos e as necessidades deste recém-nascido. Com relação ainda às preocupações desse bebê que vai para a terapia intensiva, uma preocupação que pode levar a dano são erros decorrentes de medicação. Estima-se que cada 6 a 8 internações em UTI neonatal, ou seja, cerca de 15%, seja acompanhada de erro médico com drogas. Quando se fala em erro médico, é porque, em última instância, é o médico quem prescreve, mas hoje esse termo erro médico, ele vem sendo substituído por erros relacionados à assistência do recém-nascido ou do adulto, ok? O estresse, o cansaço, a presença de ruídos, as interrupções são alguns fatores que contribuem com a ocorrência de erros em medicamentos. E as pesquisas mostram que 69% dos erros são interceptados pela equipe de enfermagem, que reconhecem, interpretam, corrigem antes da realização do medicamento ao paciente. Mas, para isso, nós precisamos que essa equipe bem treinada e atenta seja ouvida pelos seus pares. Quando um técnico de enfermagem ou um enfermeiro questiona uma dose de medicamento ao médico, ele tem o dever de parar o que ele está fazendo e checar esta conta novamente, fazer todos os cálculos e, se possível, pedir para um outro indivíduo refazer essas contas. Isso não é perda de tempo. Qualquer cidadão, qualquer profissional de saúde, qualquer ser humano está fadado ao erro. Então, a gente saber ouvir um outro profissional e observar isso e entender que isso é uma barreira de prevenção de um erro é fundamental para que a gente proteja a saúde desse recém-nascido. Barreiras tecnológicas também são muito importantes, porque, às vezes, o ser humano, dentro de um contexto de cansaço, ou excesso de ruídos, ou de perda de atenção, ele pode não perceber um determinado erro relacionado ao medicamento. E as barreiras eletrônicas, como prescrição eletrônica, sistema de rastreabilidade, eventualmente eles têm alguns alertas, mas se a gente também ignorar esses alertas, de nada vai resultar em termos de melhorias, em termos de prevenção desses erros. Então, a gente tem que estar atentos, né, a esses alertas existentes nos sistemas eletrônicos, e se alguém nos alertar que observou um alerta daquilo que a gente prescreveu, nós precisamos parar e refazer todas desfazer, melhor dizendo, né, todas as dúvidas relacionadas a esse contexto. Redução de ruídos, né, é um pressuposto valioso tanto para redução de ruídos de comunicação,
mais redução de ruídos de ambiente, né? Então, a redução de ruídos na comunicação salva vidas e a redução de ruídos também evita erros que podem levar às alterações, então, e promover a neuroproteção desses recém-nascidos. Então, reduzir os ruídos dentro do ambiente é fundamental. E dentro desse contexto, né, a gente tem trabalhado, e aqui eu só estou dando um exemplo da instituição que eu trabalho, mas pode ser em qualquer lugar, a gente tem trabalhado a educação permanente ou educação continuada, motivando e sensibilizando a equipe para a importância da redução de ruídos. Lembrando que ruídos, além de ser maléfica ao recém-nascido, ela também promove adoecimento dessa equipe, né? A exposição do ruído intenso e repetitivo pode causar danos à saúde dos profissionais, influenciando o desempenho no trabalho. A elaboração e a realização deste folder aqui, desse banner, melhor dizendo, que a gente usou, foi de uma equipe multidisciplinar, integrada, aqui da Unicamp, né? A fono, a físio, o serviço de psicologia, a enfermagem, a equipe médica, todos foram ouvidos e foram treinados para a sensibilização. E de tempos em tempos a gente tem que reavivar essas lembranças, né, da importância da redução de ruídos dentro do contexto, lembrando que o ruído, além de ser ruim, então, para o bebê, leva à exaustão das pessoas que ali trabalham e aumentando dessa forma o risco de erros no cuidado ao recém-nascido. Orientações de ordem prática, né? Com relação à comunicação efetiva, então. Seja claro na conversa entre as equipes e entre profissional e paciente, na orientação do tratamento, do segmento e de outras condutas, na orientação de pais ou familiares no preparo da alta hospitalar, na unidade neonatal ou até mesmo no alojamento conjunto. Eventualmente, a finalização de um cuidado não termina, obviamente, na UTI neonatal. As crianças vão para o CINTA ou, eventualmente, para o alojamento para terminar o seu plano terapêutico, e essa comunicação ela é necessária para garantir que todo aquele investimento inicial continue. Evite o uso de jargão técnico, de siglas, ao falar com pacientes, com familiares e até mesmo entre equipes. Às vezes a gente começa a usar siglas que eu entendo e o outro não sabe o que é, porque ele não se formou naquele hospital, fez outra faculdade ou veio de um outro serviço, e aquele jargão, às vezes, ele não pergunta porque ele tem vergonha, né, de transparecer que ele não sabe, como se fosse óbvio aquelas abreviaturas ou aqueles jargões. Então, uma mensagem que eu queria deixar para todos vocês que estão participando desse curso: não fiquem não fiquem constrangidos em perguntar. Não entendeu? Interrompa ou deixe o indivíduo terminar de falar e fala: por favor, eu preciso que você me esclareça, porque essa parte do que você me falou, eu, infelizmente, não entendi, tá? Só que, como eu disse, nem todas as pessoas se sentem seguras, né, dentro do contexto de segurança psicológica, nem todos os profissionais têm a segurança de falar que não entendi. Então, sou eu que, quando estou passando uma informação, eu tenho que ter a preocupação com aquele que está recebendo a informação, se ele efetivamente entendeu aquilo que eu estou falando, tá? Escutativa, verbal ou não verbal, e tenha empatia. Seja imparcial, evite condutas de antagonismo, culpabilização, juízos de valor e asseguramentos prematuros, ou seja, não se precipite com informações parciais, né? E nem com julgamentos, porque tudo isso favorece a condutas inadequadas e, muitas vezes, essas condutas podem ser irreversíveis em termos de danos ao nosso recém-nascido.
Registre suas anotações em impressos identificados. As anotações devem ser claras, objetivas, completas, com letra legível, sem rasuras, com assinatura e carimbo do profissional, contendo o nome, o cargo, o número de registro. Isso aí é uma burocracia, né? Às vezes o profissional de saúde mais jovem, ele acha que tudo isso que a gente está falando aqui é burocracia, que isso é bobagem. Não, isso tem a ver com comunicação efetiva e o não seguimento dessas orientações podem levar a danos. Evite termos subjetivos, como pouco, muito, bem ou mal, e procure ser precisa ou preciso nas informações com termos que possam ser mensuráveis, seja quanto ao volume e medidas. Então, tudo o que a gente puder trazer de informação mensurável, ela é muito melhor compreendida. A gente sabe que nem tudo é mensurável, né? Mas aquilo que estiver ao nosso alcance é muito importante que seja assim feito. Símbolos e abreviações podem ser utilizadas desde que preconizadas pela instituição ou universalmente aceitos. Aqui, para os internos e residentes, eu falo, é permitido colocar abreviações universais, como H2O, PO2, PCO2, mas outras abreviações que são modismos não são aceitas no registro de prontuário e nem em documentos de passagem de plantão, e muito menos utilizar esses termos na comunicação verbal. A transferência do cuidado, né? O termo, então, handoff, consiste, pois, na transmissão de informações relevantes para a continuidade do tratamento do paciente, devendo conter o seu estado de saúde atual, as recentes mudanças ocorridas, o tratamento em curso, e é uma forma, então, de transferir a responsabilidade pelo paciente a outra equipe profissional no decorrer da assistência durante a admissão ou até mesmo na alta hospitalar. No caso da alta hospitalar, é importante a nossa transmissão e a nossa comunicação do cuidado para os serviços especializados, que eventualmente vão dar continuidade ao segmento, ou principalmente, ou também para atenção básica, né? O paciente, ele pode, sim, e muitas vezes os bebês prematuros fazem segmentos, às vezes, em alguns ambulatórios especializados, mas no território, é lá com a atenção básica que ele vai poder ter alguns cuidados necessários de puericultura, de vacina, e até mesmo, se houver uma vulnerabilidade social, é importantíssimo a atenção básica saber que esse recém-nascido está indo para o território, né? Porque senão todo aquele investimento que a gente fez pode ser colocado e perdido em poucos dias se a gente não fizer essa comunicação efetiva no momento da transferência do cuidado. Então, aqui como sugestão, né, esse QR Code vocês conseguem abrir, né, como leitura recomendada desse texto que é sobre a comunicação no handoff, né, que é na transferência do cuidado, na terapia intensiva, né, nexos com a segurança do paciente. É uma leitura bem agradável e eu sugiro que vocês mergulhem um pouquinho mais nesse assunto. A melhoria de comunicação, então, na passagem de plantão, né? Use o SCAR. Vocês já ouviram o mnemônico SCAR, que eu estou passando aqui, mas existe SBAR, que é praticamente a mesma coisa, né? Então, no português, SCAR seria situação, contexto, avaliação e recomendação. É uma forma padronizada de comunicar informações críticas e importantes, né? O S de situação é o que está acontecendo com o paciente, o contexto é qual? O contexto clínico, né? A história atual, a pregressa, como é que evoluiu, né, de ontem para hoje, pensando num paciente que já está há mais tempo, qual é a minha impressão, eu que fiquei nesse plantão cuidando dele, né? E a recomendação, o que eu faria para corrigir isso, o que eu gostaria que fosse feito, ou o que foi discutido, pensando na equipe de enfermagem, o que foi discutido pelo especialista e que deveremos fazer nas próximas horas. Então, isso é muito importante, né? O SBAR é a comunicação não estruturada, né? Esse termo, ele é bem parecido, né? O SCAR é
o aportuguesado, mas o SBAR não deixa de ser a mesma coisa, então é situação, breve histórico, avaliação e recomendação. Isso significa, então, que a comunicação durante a transição do cuidado, ela deve ser estruturada seguindo, então, essas categorias. Primeiro, identificar-se, identificar o locutor ou o interlocutor, descrever em uma frase simples cada uma dessas situações. Então, tem que ser muito objetivo, né? Passagem de plantão não pode demorar horas, né? Precisa ter continuidade do cuidado. Então, se a gente fizer de uma forma sistematizada como essa, será importante para aqueles que vão dar a continuidade nesse cuidado. Isso vale para a transição do cuidado, da passagem de plantão da equipe de enfermagem, equipe médica, e o ideal, né, é que essas passagens de plantão sejam interdisciplinares, né, não multidisciplinar, pulverizada, cada um e cada categoria passando, né, o paciente é o mesmo, então o ideal é que seja de forma integrada esta passagem de plantão. A comunicação efetiva, então, parte do pressuposto, né, e como recomendação, então, certifique-se que o receptor compreendeu a mensagem enviada em sua essência, e daí, para isso, né, ao invés de perguntar ao outro, seja ele o paciente, familiar ou um membro da equipe, você entendeu? Você tem alguma dúvida? Essas frases são péssimas, né? Geralmente, se a gente fala, você entendeu? Dificilmente alguém vai falar, não entendeu, até pelo medo do julgamento ou de você ficar aborrecido dele não ter compreendido, já que no teu entendimento você tinha sido muito claro, né? Então, essas perguntas não agregam muito valor. Então, opte por frases mais efetivas para a comunicação. Fui claro em minhas orientações? Tem algo que gostaria de saber? Né? Então, fui claro em minhas orientações, a gente tem que falar, mas, porém, com uma entonação de voz que não passe pelo pressuposto do outro que eu estou sendo arrogante, né? Fui claro em minhas orientações, trazendo a responsabilidade para mim, né? Será que eu consegui te passar as informações, né? Então, às vezes falar fui claro, talvez só um pouquinho de arrogância, né? Será que eu consegui passar? Pode ser que eu tenha dado muitas informações e você não tenha acompanhado. Tem algo mais que você gostaria de saber sobre esse caso? Então, a entonação de voz também é importante, né? Utilize estratégias para vencer as barreiras da comunicação e mitigar, então, essas distorções. A melhoria de comunicação também pode usar uma outra técnica, que é a comunicação em alça fechada, em que algumas situações ela é importante, né? Ela é importante especialmente para receber uma mensagem pessoalmente ou por telefone e garantir a continuidade do plano terapêutico ou de processo de trabalho. A comunicação em alça fechada, ela quer dizer que o indivíduo que recebeu a mensagem confirma que a recebeu e responde àquela que enviou o que escutou, permitindo que o outro confirme se a mensagem está correta ou não, tá? Imaginando que vocês, numa madrugada, recebam a comunicação do laboratório que a hemocultura de um determinado recém-nascido está positiva. É importante que ele te passe o nome do paciente. Se for ainda recém-nascido é importante que ele passe, além do nome, o número do registro de prontuário, tá? Ou seja, ter pelo menos 2 identificações, porque pode ter homônimos, às vezes acontecem, tá? E ele vai dizer que a hemocultura, uma amostra ou 2 amostras estão positivas e que a bacteroscopia está positiva para um gram negativo. Então, ele passa essa informação, daí ele pede que você repita tudo o que ele tinha falado, para ver se você realmente conseguiu anotar todas aquelas informações para poder promover a conduta adequada para aquela criança. Se for um enfermeiro, um técnico de enfermagem que recebeu a informação, daí ele precisa imediatamente, né, passar essas informações para o médico para uma adequação de conduta, eventualmente, tá? Então, é importante
anotar, porque na hora a gente até repete tudo, tem pessoas que têm boa memória, mas às vezes depois isso se perde. Então é importante que informações recebidas por telefone sejam anotadas para poder ser transmitidas de forma adequada. Muito cuidado, né? Gemelar A, gemelar B, então tudo isso, né, precisa ser tomado cuidado, e por isso que esta estratégia de comunicação em alça fechada é muito importante enquanto técnica, tá? E por fim, né, para terminar essa nossa oportunidade de encontro, dizer e lembrar para vocês, né, que o tema central do Dia Mundial da Segurança do Paciente do ano de 2023, celebrado recentemente, né, no dia 17 de setembro, foi: vamos fazer ouvir a voz dos pacientes, engajar o paciente para um cuidado seguro. Então, dentro desse contexto, lembrar que engajar os familiares no cuidado é muito importante e também pode ser uma barreira em termos de danos e prevenção, portanto, de alterações de neurodesenvolvimento. Um pai que aponta, eventualmente, uma mudança de comportamento do seu recém-nascido deve ser escutada pela equipe, né? Pode ser só uma impressão, mas não pode ser banalizada, né? Um técnico de enfermagem, da mesma forma, que aponta uma piora clínica de um bebê, ele precisa ser ouvido, porque é ele que está a todo tempo ali. Então, ouvir a sinalização de sinais de piora, quer seja por um familiar, quer seja por um acompanhante, é muito importante, ou por um profissional de saúde, obviamente, né? Então, ouvir a sinalização de sinais de piora é importante para a garantia dos melhores resultados e para a redução de danos. E dessa forma, né, reduzindo os danos, com certeza nós teremos a oportunidade de ter cada vez mais a sobrevida dos nossos recém-nascidos com qualidade de vida. Muito obrigada, eu espero que eu tenha sido clara, né? E em termos de considerações finais, né, eu queria deixar somente essas observações, né? Que a comunicação efetiva, ela auxilia nos relacionamentos entre os profissionais, educa e orienta, informa, persuade, estabelece diálogo de qualidade, favorecendo a troca de ideias e melhora, melhor dizendo, né, significativamente, né, ou de forma significativa, a segurança do paciente dentro do ambiente hospitalar. Todo comportamento é comunicação. A comunicação, portanto, ela pode ser verbal e não verbal. Muito cuidado com a comunicação não verbal, porque ela pode ser destrutiva no cuidado à saúde. A responsabilidade de comunicação, portanto, ela é primariamente do comunicador. Com base nos conceitos, então, apresentados, eu gostaria muito, né, que vocês aproveitassem essa oportunidade e avalie a sua atuação em seu ambiente de trabalho ou de estudo. Você considera a sua comunicação efetiva ou dá para melhorar? Isso faz toda a diferença para o paciente e para a própria organização do trabalho. E que, com certeza, né, dentro do conceito da neonatologia, do cuidado ao recém-nascido, além de salvar vidas, a gente vai promover a sobrevida, então, desses recém-nascidos, uma melhor qualidade de vida e com um melhor desenvolvimento neuromotor. Muito obrigada.